Se você usa ou investe em Ethereum, seu dinheiro e seus dados podem estar em risco, e a solução mais sugerida pode ser justamente o que destrói tudo. Imagine, a rede Ethereum cresce sem parar, acumulando cada vez mais dados, e isso ameaça sua sobrevivência e o valor do seu investimento. Para muitos, a resposta radical seria apagar dados antigos, a chamada expiração de estado. Mas aqui está o choque. Vitalik Buterin, o próprio criador do Ethereum, é totalmente contra essa solução aparentemente simples. Ele acredita que forçar a expiração pode mudar as regras do jogo, colocando em risco a segurança da rede, sua confiança nela e até o seu dinheiro. Vitalik sugere outro caminho: permitir que nós parciais escolham o que armazenar, sem grandes rupturas na lógica do Ethereum. Isso preserva a flexibilidade e confiança, evitando uma reforma drástica que pode custar muito caro para todos. Enquanto defensores da expiração alegam que cerca de 80% dos dados já não servem para nada, Vitalik alerta: perder esses registros pode abalar a confiança que sustenta o Ethereum hoje. O futuro da rede e do seu patrimônio depende dessa escolha, que pode ser a diferença entre crescimento e queda. Mas, afinal, como funcionam esses nós parciais e por que Vitalik acredita tanto nessa alternativa? Vamos explorar o que está realmente em jogo nessa decisão. Você sabia que o Ethereum pode estar à beira de perder valor e relevância, colocando trilhões de reais em risco? O maior perigo para seu dinheiro e para o futuro da rede está escondido em um problema que quase ninguém vê: o tamanho do estado do Ethereum. Mas afinal, o que realmente significa estado nesse contexto? E por que você deveria se preocupar agora? O estado do Ethereum engloba todo o conjunto de dados que mantém saldos de contas, propriedade de tokens, armazenamento de contratos inteligentes e todas as informações essenciais para o funcionamento da blockchain. Nos últimos anos, esse banco de dados explodiu em tamanho devido à criação constante de novas contas e contratos, tornando a rede cada vez mais pesada. Como resultado, os custos e recursos necessários para acompanhar esse estado não param de subir. Servidores do mundo todo precisam dedicar mais memória e processamento, pressionando operadores e ameaçando a estabilidade da rede. Segundo a U-Today, a quantidade de recursos necessários para manter o estado continua a crescer, prejudicando a estabilidade da rede. E, se você depende do Ethereum, seu patrimônio está em jogo. Esse é um problema gigantesco. Especialistas estimam que cerca de 80% desses dados já estejam obsoletos, ocupando espaço e drenando recursos preciosos. Ou seja, a maior parte do que é armazenado hoje nos nós da rede só serve para manter registros antigos, sem contribuir para o uso real do Ethereum, e isso pode custar caro para todo o ecossistema. Diante desse cenário, cresce a pressão por uma medida radical, a chamada expiração do estado. A proposta é simples, mas poderosa: remover periodicamente dados antigos e não utilizados da blockchain, liberando espaço e tornando a rede mais eficiente. O Bitcoin Ethereum News define assim: a expiração do estado do Ethereum é um método proposto para podar dados não utilizados na blockchain. Se nada for feito, o prejuízo pode ser devastador. O Ethereum corre o risco de perder seu posto para concorrentes como Solana e BNB Chain, que já oferecem desempenho muito superior em escala e custos. Isso pode derrubar o valor dos ativos do ecossistema, afastar usuários, desenvolvedores e investidores e até comprometer sua própria segurança financeira. O desafio é urgente. Ou o Ethereum encontra uma solução eficaz para esse acúmulo de dados, ou pode perder competitividade, liquidez e confiança do mercado. Não é só uma questão técnica, é uma decisão que pode definir se a segunda maior blockchain do mundo vai prosperar ou desaparecer do mapa. Mas se a expiração do estado parece tão lógica, por que ainda não existe consenso? É aí que entra Vitalik Buterin, trazendo uma visão surpreendente e nada convencional. A abordagem de Vitalik pode mudar completamente o rumo da discussão. Vamos entender por que ele acredita que há uma alternativa mais inteligente para o Ethereum. Você já pensou que uma escolha errada no Ethereum pode custar caro para o seu bolso e até colocar em risco o futuro das suas aplicações? A solução tradicional não convence Vitalik, mas, afinal, o que está realmente em jogo para você?
Enquanto muitos especialistas apostam todas as fichas na chamada expiração do Estado como única saída para o crescimento descontrolado dos dados do Ethereum, Vitalik Buterin desafia esse consenso. Ele alerta que eliminar dados antigos automaticamente não é apenas arriscado, pode criar mais problemas do que soluções, especialmente por afetar toda a rede de uma vez só e exigir mudanças profundas nas regras do consenso. Para Vitalik, a proposta de expiração, ao remover partes inativas do estado da blockchain, ameaça fragmentar o histórico e tornar o Ethereum menos seguro e confiável. Isso não é um detalhe técnico. Estamos falando do risco real de vulnerabilidades, ataques e até da perda de informações essenciais que podem impactar seus contratos, investimentos e projetos. Por outro lado, Vitalik apresenta os nós parciais como uma alternativa que pode proteger tanto seu patrimônio quanto o futuro da rede. Em vez de obrigar todos a seguirem regras rígidas de eliminação de dados, uma decisão que pode ser irreversível, sua abordagem permite que cada nó escolha voluntariamente quanto do estado deseja armazenar. Assim, os nós parciais preservam a flexibilidade e não exigem mudanças bruscas nas regras centrais do Ethereum, como ele mesmo resume. State Expiry afetaria toda a rede, mas nós parciais não. Tecnicamente, esses nós parciais funcionam como guardiões seletivos. Cada um armazena apenas uma fração dos dados, mas juntos mantém o estado completo acessível para todos. Isso reduz custos e barreiras de entrada para novos participantes, tornando mais fácil para qualquer um contribuir para a rede, sem sacrificar a segurança coletiva ou prejudicar a descentralização, que é fundamental para o valor do seu ativo. Mas a escolha de Vitalik não é apenas técnica, ela também é filosófica e pode afetar diretamente seu futuro no ecossistema. Ele vê o Ethereum como um espaço aberto à inovação, onde a diversidade de participantes e a liberdade de escolha são essenciais. Forçar uma expiração universal limitaria essa flexibilidade e poderia excluir desenvolvedores, empresas e usuários como você, que dependem de dados históricos para contratos inteligentes, auditorias e aplicações mais avançadas. Vitalik enfatiza que soluções radicais, como a expiração do Estado, podem parecer eficientes à primeira vista, mas ameaçam o equilíbrio delicado entre escalabilidade, segurança e descentralização. Ao apostar nos nós parciais, ele defende um caminho onde o Ethereum pode crescer sem sacrificar os princípios que garantem confiança, inovação e, claro, o valor real dos ativos. No entanto, o risco é alto. Se a estratégia dos nós parciais falhar, a rede pode enfrentar fragmentação de dados, queda na segurança e até impactos negativos no preço dos ativos, incluindo o seu. Por outro lado, se der certo, o Ethereum pode manter sua integridade, aumentar sua escalabilidade e consolidar sua liderança na Web3, protegendo o ecossistema e o seu patrimônio. A pergunta que fica é: qual dessas escolhas vai moldar o futuro do Ethereum? E o que você pode ganhar ou perder nesse processo? Agora que você sabe o que Vitalik pensa e o que está em jogo, vale a pena entender como essas escolhas podem afetar seu dia a dia e sua participação no Ethereum. Vamos analisar os impactos práticos dessas decisões e como elas podem influenciar o cenário da Web3. Você sabia que uma decisão técnica, muitas vezes ignorada, pode determinar se você vai ganhar ou perder dinheiro com Ethereum nos próximos anos? O futuro da rede e do seu investimento pode depender desse detalhe crucial. Escolher entre expirar o estado da blockchain, apagando registros antigos, ou adotar nós parciais, onde cada participante decide o que armazenar sem alterar as regras centrais da rede. Vamos desvendar o que está em jogo nessas duas opções, pois cada direção traz vantagens, riscos e pode transformar o ecossistema, para melhor ou para pior. Se o Ethereum seguir a proposta dos nós parciais defendida por Vitalik Buterin, a rede pode se tornar mais leve, acessível e simples de operar, sem abrir mão de segurança ou compatibilidade. Vitalik destaca que a meta é construir uma rede segura, rápida e pronta para o futuro, e o seu patrimônio pode depender disso. Essa abordagem ainda preserva a identidade do Ethereum, já que não exige mudanças drásticas no consenso e evita pressionar toda a comunidade a seguir um único caminho. Isso diminui riscos de fragmentação e facilita adaptações à medida que o mercado evolui. Vale lembrar,
A robustez do Ethereum já ficou clara, com disponibilidade total desde o lançamento. Especialistas afirmam que essa força pode levar o valor do Ethereum a alcançar novas máximas históricas. Por outro lado, optar pela expiração de estado traria de imediato um alívio no volume de dados, tornando a vida dos novos participantes mais fácil. Mas essa escolha exige uma mudança estrutural no consenso, ameaça a integridade dos dados históricos e pode resultar na perda de informações valiosas de contratos antigos. O impacto: desenvolvedores podem abandonar a rede e investidores podem perder a confiança, e o seu dinheiro pode estar entre eles. Enquanto isso, a concorrência cresce. Blockchains como Solana e BNB Chain oferecem maior escalabilidade e taxas menores, pressionando o Ethereum a inovar sem perder sua essência. Se o Ethereum não se adaptar inteligentemente, pode perder espaço no mercado e ver o valor dos tokens despencar. Além disso, o futuro da plataforma depende de responder a novas demandas, como a tokenização de ativos reais, uma tendência que já mobiliza investidores institucionais. A decisão tomada agora vai definir a viabilidade de projetos de longo prazo e a segurança de toda a rede. No fim das contas, uma escolha errada pode custar caro. A desvalorização de tokens, a fuga de investidores e até o colapso de projetos inteiros estão em jogo. Por isso, cada detalhe técnico importa, inclusive aquele que muitos preferem ignorar. Diante desse cenário, surge uma pergunta urgente: como investidores, usuários e desenvolvedores podem proteger seu patrimônio e tomar decisões inteligentes diante das mudanças que estão por vir? Agora, vamos analisar estratégias práticas para você se posicionar e proteger seus ativos, independentemente do caminho que o Ethereum escolher. Fique atento às oportunidades e aos sinais de risco. Você está preparado para proteger seu dinheiro e não ser pego de surpresa com mudanças radicais no Ethereum? Ignorar as novidades pode custar caro, inclusive a perda do seu investimento ou deixar passar oportunidades que mudam vidas. Antes de qualquer decisão, lembre-se, investir em criptoativos envolve riscos concretos. Como destaca o portal U-Today, é essencial pesquisar por conta própria e jamais aplicar um centavo que você não esteja disposto a perder totalmente. O Ethereum já superou inúmeros desafios técnicos e concorrentes poderosos, mas a inovação não para. Cada proposta, como a expiração do estado ou a implementação de nós parciais, pode transformar todo o ecossistema. Se você não acompanhar as discussões e atualizações oficiais, pode acabar exposto a prejuízos sérios ou perder o timing de novas tendências. Crie o hábito de seguir os comunicados da Fundação Ethereum, perfis de desenvolvedores no X, fóruns como Reddit e GitHub e canais especializados no YouTube. Ficar atento à agenda de atualizações, testes em redes de teste e debates de segurança é fundamental para antecipar mudanças que podem impactar seu bolso. Não ignore opiniões divergentes. Mesmo Vitalik Buterin, que descarta a expiração forçada de dados, alerta sobre a necessidade de se preparar para tecnologias emergentes, como computação quântica. E isso pode revolucionar a segurança e a escalabilidade, tornando obsoleto quem não se adapta rápido. Jamais coloque todo o seu dinheiro em uma única tendência. Diversifique entre diferentes tokens, plataformas e estratégias. Use carteiras seguras, monitore contratos inteligentes e sempre teste novidades em redes de teste antes de investir de verdade. Se você desenvolve, mantenha seus projetos alinhados com as melhores práticas da comunidade. Se investe, configure alertas para mudanças nas regras e eventos importantes. Ter flexibilidade para se adaptar rápido às novidades pode ser o diferencial entre ganhar e perder. A falta de preparo pode te tirar de tendências lucrativas ou expor seu patrimônio a riscos que poderiam ser evitados. Quem monitora e se adapta identifica oportunidades antes da maioria e protege seus ativos em um ambiente em constante transformação. No final, informação é seu maior escudo. Acompanhe de perto, analise e esteja sempre pronto para mudar de rota se o cenário do Ethereum exigir. Agora que você já entende como se proteger e agir diante das mudanças, vamos analisar por que Vitalik defende os nós parciais como solução mais flexível e sustentável para o futuro do Ethereum. Atenção, o futuro do seu dinheiro e da sua participação no Ethereum está sendo decidido agora.
Basta um deslize para perder competitividade, inovação e até patrimônio. O destino do Ethereum não será traçado apenas por desenvolvedores, mas por toda a comunidade que compreende o tamanho do risco e da oportunidade neste momento. Neste instante, decisões cruciais estão moldando como o Ethereum vai lidar com o crescimento dos dados e garantir sua escalabilidade. Vitalik Buterin, fundador da rede, rejeitou a proposta de expiração obrigatória do estado da blockchain, defendendo os nós parciais como solução flexível, sem exigir mudanças radicais nas regras do jogo. Isso significa que, em vez de apagar dados antigos de maneira centralizada, cada nó poderá escolher quais partes do histórico manter, preservando a descentralização e a resiliência do Ethereum. Essa abordagem pode ser menos disruptiva para usuários, desenvolvedores e investidores, protegendo tanto a inovação quanto o patrimônio de quem aposta na rede. Ignorar esse debate é o mesmo que entregar seu futuro nas mãos de poucos e aceitar que seu dinheiro, seus projetos e sua voz fiquem de fora das decisões. Participar, entender e questionar as propostas é essencial para garantir que seus interesses estejam representados. Redes como Solana e BNB Chain avançam rapidamente. O caminho escolhido pelo Ethereum agora pode definir quem vai liderar a próxima onda de inovação em blockchain. Por isso, acompanhe de perto as próximas movimentações, analise as ideias e, principalmente, compartilhe suas perguntas e opiniões nos comentários. Quanto mais você mergulha nesse debate, mais preparado fica para proteger e multiplicar seus ganhos no universo cripto. No próximo vídeo, vamos destrinchar como funcionam os nós parciais na prática e o impacto real disso para quem usa ou desenvolve no Ethereum. Inscreva-se para não perder nenhum detalhe dessa transformação.